Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncar Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de abril. Bom, a gente está aí, né, sobre o impacto dessa pandemia, sobre o impacto de um grande alinhamento planetário, né, entre Marte, Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. A gente já vinha trabalhando aí com a conjunção Saturno e Plutão aí já há mais de ano, né, falando dessas transformações, a materialização de um karma coletivo, né, e hoje a gente vê então isso se expandindo a partir de que Júpiter entra, né, em contato com essa conjunção, expande isso para todo mundo, e Marte entra então com ação para tentar então trazer, né, conter isso e trazer então energias de movimento e de ação para tudo que está acontecendo. Bom, quanto a isso eu já falei ali na questão do vídeo sobre o Ano Novo Astrológico. Quem não viu, eu vou deixar em cima nos cards, né, a indicação do vídeo para quem quiser ver. E hoje então a gente vai falar especificamente das luas do mês de abril, dessa quarta lunação. E aí a gente vai estar trabalhando justamente com a cruz cardinal, que é a cruz dos signos do início das estações. É a cruz de início que gera energia, que vai ser, né, contida e modulada lá nos signos da cruz fixa, e depois será distribuído então lá nos signos da cruz mutável. Esses signos cardinais, eles estão diretamente ligados a esse grande alinhamento planetário, né? Já que esse alinhamento acontece num signo cardinal, que é o signo de Capricórnio. Então, os signos cardinais é Áries, Libra, né, o seu oposto complementar, Câncer, e Capricórnio, os opostos complementares. Eles formam, então, o que a gente chama de cruz cardinal, né, e estão relacionados, então, à energia de início, né, a energia de começo das estações, onde nós vamos ter ali os equinócios, os solstícios, né, esse jogo aí de luz e sombra e de dias de equilíbrio no planeta. Entendendo, né, que todo o processo de lunação é um reflexo do movimento da Lua, né, ao redor da Terra, e da relação que a Lua então vai estabelecendo com o Sol, recebendo maior ou menor luminosidade desse astro-rei, ok? Então, essa quarta lunação, ela tem como a matriarca dela é aquela que enxerga, né, que vê a verdade em tudo e enxerga longe. É aquela matriarca que ela é a guardiã da luz dourada da iluminação. Ela traz para nós a noção da importância das nossas percepções extrasensoriais, da questão do sonho, das projeções astrais, enfim. Ela vai trabalhar justamente com esse lado mais místico e na questão de nós nos darmos conta da importância dessas percepções e valorizar essas percepções. Então, durante toda essa lunação, né, que começou ali na lua nova, no signo de Áries, no dia 24 de março, nós vamos estar sobre as energias, então, dessa matriarca. Bom, entrando então nos signos, né? Então, a gente começa essa lunação com Sol e Lua conjuntos em Áries, no dia 24 de março. Nós temos a entrada do Sol em Áries no dia 20 de março, que marca então o início do ano novo astrológico, onde a gente tem então um grande alinhamento planetário que eu já falei, né? E aí nós estamos então vivendo dentro dessa questão do confinamento, da quarentena, de termos que estar nos cuidando com relação ao coronavírus e assistir, né, todos os dias aí centenas de pessoas sendo mortas, né, em função desse coronavírus e de tudo que está acontecendo aí, né? E mais uma vez a questão de que a iniciativa dos governantes é extremamente fundamental, né, para decidir aí os números finais de tudo isso, né, de quantos sobrevivem, quantos morrem. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não é uma coisa simples, né, o que está acontecendo. Mas enfim, nós temos já no dia 1º de abril, nós já vamos ter a lua crescente, então, né, entrando no signo de Câncer, né? Essa lua crescente, ela vai estar conjunta àquilo que nós chamamos, né, de norte na astrologia,
que é a direção, né, para qual nós temos que tomar durante essa vida, enfim, né, quando a gente analisa o mapa pessoal. E dentro do mapa anual, o nó norte é em Câncer e o nó sul em Capricórnio, ainda trabalhando dentro da questão dessa cruz cardinal. Bom, a lua em Câncer, ela nos traz a questão do feminino, da maternidade, né, da nossa ancestralidade familiar, desculpa, a nossa ancestralidade familiar, a nossa cultura familiar, aquilo que nós entendemos, né, como sendo verdade, enfim, aquilo que vai moldar a nossa mente no primeiro momento, né, a questão familiar. E a lua em Câncer, então, ela traz esses aspectos, e sendo uma lua crescente, do elemento ar, então a gente vai estar conseguindo pensar, né, entender melhor todos esses elementos familiares aí que a gente traz da nossa ancestralidade, entendendo que é uma fase de movimento, né, é uma fase de que a gente vai ter necessidade, vontade aí de estar se movimentando. É uma lua que tá ligada ao arquétipo da donzela, na questão das mulheres, né? Que é justamente essa coisa do pensar, do questionar, né? Do perguntar o porquê das coisas, querer entender. Então, entendendo isso dentro do signo de Câncer, então é o momento da gente avaliar bem as nossas heranças familiares e do quanto isso entra, né, em conflito ali com o Sol em Áries, que é justamente entendendo que a alunação é a ligação, né, é a relação entre esses luminares. O Sol em Áries, a Lua em Câncer, eles estão formando uma quadratura ascendente, né? E aí a gente pode então avaliar o quanto desses aspectos familiares podem ser dissonantes com a minha própria identidade, ou o quanto eu acabo entrando em conflito, né, com as questões familiares, com essa ancestralidade, com essa bagagem, né, familiar de conceito, de preconceito, de ideia de mundo, de valor, né, com aquilo que eu realmente sou e com aquilo que eu preciso para me expressar como um ser individual, né? Então essa lua crescente, ela pode ser uma lua de avaliação disso, né? E já que a gente está tendo tempo, né, para isso, e talvez algumas pessoas estão tendo que conviver, enfim, com os seus familiares, então é interessante a gente dar uma olhada nesses aspectos, né, e ver o quanto a questão familiar pode estar sendo um impeditivo ou não, né, da minha manifestação pessoal, da minha manifestação como um ser individual, a minha identidade pessoal. Porque toda a questão da cruz cardinal, né, para a gente entender, é justamente a questão do eu em Áries versus um relacionamento equilibrado, né, e de harmonia com o outro, que é Libra, né, a questão da família embaixo ali, Câncer, a questão da herança familiar, de tudo que eu já falei, em oposição a Capricórnio, que então seria justamente a questão de como eu me coloco socialmente, né, de como eu me movimento nesse social e dessa busca dessa aceitação social, né, até que ponto o meu eu interfere nas questões sociais, interfere nas questões do outro, da relação em equilíbrio com o outro, e também as questões familiares, né? Então, tudo isso, né, forma essa cruz cardinal que a gente vai estar trabalhando nessa alunação, e a gente vai estar trabalhando, então, esses diferentes aspectos, essas diferentes oposições e quadraturas aí entre eu, o outro, a minha família e o mundo profissional, e tudo isso interligado, né? Então, quando a gente tem aqui o Sol em Áries, o elemento fogo, com a Lua em Câncer, elemento água, a gente tem elementos que são bem dissonantes, né? E aí, então, a gente vai conseguir ter essa percepção aí, estando a Lua crescente, né? Torna a mente mais clara, enfim, para que a gente possa perceber isso, perceber essas dificuldades de relacionamento, ou aquilo que eu trago como certo, né, e que de repente talvez não seja mais um conceito familiar, dentro de um padrão aí de comportamento familiar, que na realidade talvez represente um impeditivo para aquilo que eu realmente, né, preciso manifestar e ser, daquilo que eu vim construir.
Aí a gente sai do dia 1º então de abril nessa lua crescente em Câncer, e aí a gente vai para o dia 8 de abril, então, quando a gente tem a entrada da lua cheia. E essa lua cheia, então, ela vai estar em Libra, em oposição ao Sol em Áries. E aí nós vamos ter, né, aquela a percepção, entendendo que a lua cheia, ela é sempre, tem sempre dois lados, né? Aquele lado de celebração, de que a gente consegue iluminar, né, o nosso corpo emocional e entender e celebrar essas relações harmoniosas, de buscar um equilíbrio nessas relações na questão de Libra, e ao mesmo tempo também de trazer à tona, né, as dificuldades que eu tenho em realizar, né, ou em construir um relacionamento que seja harmonioso com o outro, né, onde o outro parece limitar a expressão do meu eu, e aonde, né, eu dificulto a relação, né, de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada com o outro. Então, dentro dessa lua cheia, essa percepção ela vai ser possível. A gente vai ter que olhar para isso, né? E também é um momento dentro da linha aí dessa grande matriarca, dessa quarta alunação, da gente avaliar, né, quais são os nossos projetos para o futuro, entendendo aí que está havendo uma mudança de valores e, consequentemente, as pessoas que estão parando para olhar para o mundo, para olhar o que está acontecendo e que estão realmente entendendo que é um momento de transformação, de transmutação planetária, né? Essas pessoas, com certeza, elas vão alterar os seus valores, os seus padrões. Talvez a gente consiga entender, né, que a gente vive dentro de uma sociedade que é capitalista, uma sociedade capitalista, o grande valor, o grande bem dessa sociedade é o capital, é o dinheiro, né? E hoje a gente está tendo que abrir mão desse capital, desse dinheiro, em prol da vida, né? Que é o que a nova era e todo esse movimento da nova era vem alertando e falando já há muito tempo, né? Nós não estamos nesse planeta aqui para explorar ele, nós estamos aqui para conviver com ele, aprender a conviver com ele de uma forma harmoniosa, lá Libra, né? A estabelecer uma relação com tudo que existe de uma forma equilibrada e harmoniosa, e não colocar o eu, né, em primeiro lugar. Nós somos o resultado de uma grande teia relacional, né? E eu acho que é isso que está em jogo aí. Então, as pessoas que estão realmente olhando para isso, né, estão buscando um porquê. E essa lua cheia, ela pode trazer justamente essas respostas, né, a essas perguntas, e entendendo que, sim, nós somos parte de tudo isso, isso está afetando todo mundo vai perder, né? Mas aonde a gente perde uma vida dentro de uma família, a gente não recupera mais. E aí eu acho que vai ficar claro, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, assim, né? De que realmente o grande valor de tudo é a vida, e não é só a nossa. É a vida do planeta, dos recursos, de tudo que existe, de tudo que é vivo. E que nós precisamos respeitar, né? Entendendo aí que o coronavírus vem aí, né? De uma mutação, de um vírus, de um morcego, de um outro animal silvestre que foi comido e que não havia a menor necessidade disso ter acontecido, né? Mas isso é o nosso desrespeito com o mundo animal, com o mundo elemental, né? De não ter a noção das coisas, né? De que somos parte de tudo e que nós não precisamos sair matando tudo que é vivo para comer, né? Existe aí alguma regra aí, alguma lei que com certeza foi infringida. Mas enfim, a gente está falando das luas, né? Então eu acho que a lua cheia em Libra, dentro dessa perspectiva aí do Sol em Áries, né? A lua em Libra, essa oposição, dentro da ideia da cruz cardinal, eles estão nos trazendo exatamente isso. Então é a percepção, né? De como eu posso tornar as minhas relações mais harmoniosas, mais equilibradas, né? E de como estabelecer essas relações afeta o meu eu, afeta a minha identidade. E isso a gente pode colocar isso em várias escalas, né? Desde a pessoal, familiar, a de estado, de bairro, de país, enfim, são diferentes oitavos que a gente pode estar ampliando isso, né, para além do nosso mundo pessoal. E aí nós vamos ter então no dia
14 de abril, uma lua minguante em Capricórnio. E eu acho que essa data, em 14 de abril, vai ser importante, tá? Quando a lua minguante, ela entra no signo de Capricórnio, ela vai formar uma conjunção com Júpiter, Saturno, Plutão, né? Marte já saiu aí desse alinhamento, ele já está um pouco mais para frente ali em Aquário, mas a lua, ela vai estar ali. E aí eu acho que talvez caia a ficha, né, emocional, já que a lua, ela trata de um corpo emocional, ela afeta as nossas emoções, afeta as nossas águas internas, né, as nossas marés internas, enfim, e isso tanto para homens quanto para mulheres, né, entendendo que as mulheres acabam captando mais em função de seus próprios ciclos internos estarem diretamente ligados à questão da lua externa. Mas essa lua minguante em Capricórnio, ela vai estar em conjunção com tudo isso, e ela vai nos trazer, então, esse sentimento, né, essa percepção emocional do que realmente está acontecendo no mundo. Então, para que aquelas pessoas que ainda duvidam, que ainda não acordaram, dia 14 de abril, então, elas vão começar a sentir isso mais de perto, mais como um pessoal, né? E tem coisas assim que, claro, as pessoas que possuem algum planeta, né, nesses signos da cruz cardinal, né, Áries, Libra, Capricórnio, Câncer, principalmente os do terceiro decanato, ali já para o final do signo, né, dos últimos dias ali do signo de Câncer, de Capricórnio, de Áries e Libra, essas pessoas estão sofrendo diretamente essa conjunção, elas já estão sentindo isso há mais tempo, principalmente se for um luminar, se for o Sol ou a Lua nesses signos, né? E tem algumas pessoas que não têm exatamente um planeta ali e tal, então isso parece uma coisa muito distante, muito longe de mim, né? Tipo, tá, é com o meu vizinho, não é comigo, não tô sentindo nada, né? Essa percepção mais egoísta, mais autocentrada, assim, né? Tudo bem, se não é comigo, não é com as pessoas que eu amo, tá tudo certo. E essa lua minguante, então, entrando no signo de Capricórnio ali, ela vai tornar isso mais próximo dessas pessoas. Um sentimento, né, dessa transformação, dessa transmutação, dessa balança aí entre Dharma e Karma, Júpiter e Saturno, né, essa medição aí da balança, a gente vendo as consequências disso, né, entendendo que a gente vai ver aí que Júpiter, a partir aí da lua cheia, lua cheia e lua minguante, ele vai estar mais próximo a Plutão, numa conjunção exata ali com Plutão na lua minguante. E como eu já falei antes, Júpiter expande tudo que toca. Então é possível que a gente tenha um aumento bem grande aí no número de mortes, né, por essa pandemia. E essa sensação, esse sentimento, ela vai ser então sentida por todos, ela vai poder ser percebida no nosso corpo emocional. Entendendo que a gente tem ali também uma conjunção entre Netuno e Mercúrio em Peixes, né, que traz uma sensação, uma percepção do inconsciente coletivo para a nossa mente racional. Então isso pode acabar gerando mais pânico, medo, sensações, enfim, né? Então são coisas que a gente precisa cuidar, assim, e precisa tentar se manter centrado. Porque a grande lição dessa matriarca é justamente o centramento, né? Ela é a guardiã da luz dourada, da iluminação. O dourado é o conhecimento, né? O dourado é a sabedoria, e a sabedoria a gente só consegue entrando para dentro. Então, o que eu aconselho durante esse período, né, é que a gente use isso para autoconhecimento, para se autocentrar, para ouvir uma música, fazer uma meditação, tem um monte de aula de yoga aí na internet gratuita, tentar se manter tranquila, calma, fora do foco, assistir filmes interessantes, né, leves, ou seja, manter uma certa leveza, manter uma certa alegria, né? E entender, né, que o real bem que nós temos é a vida, independente das perdas financeiras, independente das dificuldades que vão acontecer, porque
é inevitável após essa pandemia, ou junto com ela e em consequência dela, como eu já falei, a gente vai ter sim uma crise econômica, né? E ela faz parte, não adianta, porque hoje nós precisamos preservar as nossas vidas, as vidas das pessoas que amamos, né? Dos nossos idosos, das pessoas mais velhas, enfim. E essa lua minguante, então, em Capricórnio, ela vai trazer essa sensação de que está tudo muito próximo de nós. Isso no dia 14 de abril, tá? Então, se liguem, né? Vamos tentar se centrar e ficar de boa, né? Essa lua em Capricórnio, ela traz a sensação, assim, de qual é a minha responsabilidade nisso, né? Capricórnio é o signo regido por Saturno. Saturno já está entrando ali em Aquário, já está saindo de Capricórnio, mas ele nos traz justamente essa percepção do karma, né, do karma coletivo, e já nessa percepção, né, qual a minha responsabilidade com relação a isso. Os governos têm a sua parcela, eles têm as decisões, mas nós também temos a nossa responsabilidade pessoal perante tudo isso. Tá, então é bom a gente observar isso. E essa lua minguante, entendendo, né, que a lua minguante ela traz à tona o quê? Questões do subconsciente. Tudo que está ali no nosso subconsciente se torna mais palpável, né, mais perto do nosso consciente. Então a gente pode sentir, perceber coisas que a gente não entende racionalmente, porque a origem está lá no subconsciente. Então e aí tudo isso junto com toda essa conjunção aí, com todas essas energias de Júpiter, Saturno, Plutão, né? Júpiter expandindo, Plutão aí, então o poder de transformação, de transmutação sendo expandido no auge, tá? Então vamos, né, nos manter autocentrados, tranquilos e nos manter, né, com responsabilidade, cuidando de nós e dos outros. E aí lá no dia 23 de abril, então a gente troca a lunação, a gente entra na lua nova. A lua nova em Touro, ela vai estar conjunta a Urano, então nós vamos ter Sol, Lua e Urano no signo de Touro, no dia 23 de abril, tá? E a mudança dos nossos valores, a mudança daquilo que a gente percebe como verdade. Entendendo que as verdades elas são relativas sempre, relativas a uma cultura, a um tempo, a um espaço, então aquilo que é considerado, verdade, que é considerado o correto dentro de uma sociedade, numa época, não é a mesma que é considerado em outra época, ou nós temos aí cidades dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul, onde a percepção de mundo é completamente diferente da capital, e são mudanças aí, dependendo do espaço e dependendo desse tempo aí que estamos vivendo. Então, as verdades, elas são todas relativas. E é importante que a gente tenha essa percepção, até para poder mudar, até para poder aceitar o novo e o diferente, porque a gente só cresce dessa forma, No momento que a gente acha que tá tudo certo, que eu já sei tudo, que isso aqui é assim mesmo, isso aqui não muda, então eu deixei de aprender, deixei de crescer. Aquele aspecto em mim, ele acaba ficando para trás. E a gente está sempre, como eu gosto muito de falar, nós estamos todos em construção, aprendendo, sobre tudo, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. Quem poderia, prever aí acho que olhando essa conjunção Saturno-Plutão, sabia sim que era uma energia de intensa transformação e transmutação, mas de que forma que isso iria se materializar, Podia ser de muitas formas. E hoje a gente sabe que é a partir dessa pandemia. Então se cuidem, Cuidem uns dos outros, sejam responsáveis nesse cuidado, entendendo que, ok, é uma doença que acaba afetando mais idosos, mas todas as pessoas mais jovens, elas acabam sendo agentes contaminadores, disseminadores do vírus. Então se cuidem, Cuidem de si, cuidem daqueles que amam, e cada um fazendo a sua parte, aí a gente vai ter aí uma alunação mais tranquila. E fiquem atentos, então, à lua minguante aí do dia 14. Ok? Beijinhos, até o próximo vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz aí um vídeo novo. Ok? Tchau, tchau.